Fala pessoal, esse é o segundo vídeo da série de introdução a algoritmos e lógica de programação. Como vocês podem ver, apesar de ser o segundo vídeo da série, o número está aparecendo como 1, porque na programação normalmente nós costumamos começar a contar no zero. Vocês vão ver um pouco mais sobre isso no decorrer do curso. No vídeo de hoje eu vou introduzir os conceitos de algoritmos e lógica de programação. Bom, o que é um algoritmo? Algoritmo é uma sequência de instruções que são utilizadas para solucionar diversos problemas em vários campos, como a matemática, ciência e, a que mais nos interessa, a computação. Um exemplo simples e muito comum de algoritmo é uma receita de bolo. Para uma receita de bolo de chocolate simples, temos os seguintes passos. Passo 1. Pré-aqueça o forno a 180 graus. Passo 2. Unte uma forma com manteiga e farinha de trigo. Passo 3. Em uma tigela, misture a farinha de trigo, açúcar, chocolate em pó e fermento. Passo 4. Em outra tigela, misture os ovos, o leite, o óleo e a essência de baunilha. Passo 5. Adicione a mistura líquida à mistura seca e misture bem até obter uma massa homogênea. Passo 6. Despeje a massa na forma untada e leve ao forno por cerca de 30 a 40 minutos. Passo 7. Retire do forno e deixe esfriar antes de servir. Assim como na receita do bolo, a ordem dos passos é extremamente importante para obter o resultado esperado. Como eu disse antes, o algoritmo é uma sequência de passos para se resolver um problema. Nesse caso, o problema era fazer um bolo de chocolate. Mas bom, quando formos criar um algoritmo na prática, ironicamente nós podemos seguir um algoritmo. O primeiro passo é entender o problema. O segundo passo é identificar os dados necessários para resolver o problema. O terceiro passo é definir a lógica do algoritmo. E o quarto passo é testar se o algoritmo funciona. O que é lógica de programação? Bom, a lógica de programação é a técnica utilizada para desenvolver algoritmos que vão ser seguidos por um computador. Ela envolve a organização dessas informações de maneira lógica e que faça sentido. Envolve também a habilidade de pensar de maneira abstrata e identificar padrões e estruturar soluções em passos sequenciais simples, que é a maneira necessária para o computador entender os comandos. Mas eu acho que o melhor jeito de entender algoritmos e lógica de programação é praticando. Então vamos fazer um projeto prático bem simples utilizando Python. Lembrando que você pode adaptar esse projeto para qualquer linguagem desde que utilize a sintaxe correta. O problema que vamos solucionar é calcular a média das notas de duas provas de um aluno. Bom, para fazer esse código, eu vou estar utilizando o Replit, que é uma plataforma que você pode começar a programar em qualquer lugar, basta ter um navegador e acesso à internet. Para iniciar o projeto, eu vou clicar aqui em Create REPL, vou selecionar o template de Python, vou colocar um nome aqui aleatório, cálculo, média, notas, e vou dar um Create REPL. Bom, aqui eu já tenho o projeto iniciado, então já podemos começar. Então vamos para o primeiro passo, entender o problema. Nesse caso, temos um problema bem simples. Um aluno tem duas notas e precisa saber a média das notas. Segundo passo, identificar os dados necessários. Para esse problema, precisaremos de dois dados: a nota da primeira prova e a nota da segunda prova. Terceiro passo, definir a lógica do algoritmo. Agora que nós já temos os dados necessários, precisamos definir como trabalharemos com eles. Dessa forma, trabalharemos com os seguintes passos: ler a nota da primeira prova, ler a nota da segunda prova, calcular a média das notas, somando ambas e dividindo por 2, e armazenar o resultado em uma terceira variável, que nós chamaremos de média. Por fim, nós mostraremos essa média calculada na tela. Bom, vamos lá então. Como que eu vou fazer para criar esse algoritmo em Python? Primeiro eu vou estar iniciando a nota 1, vou estar dizendo que ela é igual a float input e vou escrever aqui a mensagem que eu quero que apareça na tela. Vamos lá. Digite a nota da primeira prova. Bom, como é o primeiro contato de vocês com programação, eu vou estar explicando isso daqui mais ou menos, mas não precisa se preocupar em entender tudo isso daqui agora. Mas basicamente, esse nota 1 é uma variável que vai armazenar um dado. Input
é o método que a gente utiliza no Python para poder receber um dado que vai ser digitado no console. E aqui dentro a gente passa como parâmetro a mensagem que vai ser exibida. Mas não precisa se preocupar com esse monte de nome diferente, parâmetro, método, que eu vou explicar mais para frente. E float é um método que vai transformar isso que a gente vai digitar em um número decimal, que vai poder ser feita uma operação dividida. Um número desse tipo aqui, ó. Entende? Que tem ponto e casas decimais. Esse é um número do tipo float. Bom, também vamos precisar da segunda nota. Eu fiz isso apertando Alt, Shift Alt e a seta para baixo, tá? Aí ele copia exatamente a mesma coisa para a linha de baixo. E aqui, nota da segunda prova. Bom, agora nós já temos aqui a entrada de dados da nota 1 e da nota 2. Vamos calcular agora a média. Então, eu vou ter aqui a variável média, é igual a... Para calcular a média, a gente soma os dois, nota 1 mais nota 2, e divide por 2, que é a quantidade de notas que nós temos. Dessa forma, a gente vai ter armazenado dentro da variável média a média dessas duas notas. Agora, para exibir na tela, também é bem simples. Vamos dar um print. Aqui vamos colocar um texto para não ficar tão seco, né? A média das notas inseridas é... dois pontos, espaço, vírgula, média. O que vai acontecer aqui? Ele vai printar na tela essa frase, sem aspas, e na frente vai colocar o valor da variável média que a gente vai calcular. Agora vamos para o último passo, que é testar o algoritmo. Vamos digitar a nota da primeira prova, foi 7. E a nota da segunda prova foi 9. A média deu certo, 8. 9 mais 7, 16, dividido por 2, 8. Então, agora que a gente já testou, o algoritmo está finalizado. Vamos até testar com outros números para ver se ele faz o cálculo da nota com casas decimais. Aí, está fazendo, está certinho. Bom, agora que nós já vimos que o algoritmo funcionou, a gente finaliza esse exercício e o episódio número 1 da série de introdução a algoritmos e lógica de programação. Espero que tenha gostado e aguardo você no próximo vídeo, onde veremos um pouco sobre as variáveis, que é isso aqui que a gente utilizou. Nota 1, nota 2, média, são as variáveis do nosso programa. E a sua utilidade na programação. Valeu, se gostou, se inscreva e até o próximo vídeo.